irmãos abrirem no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, vamos ler os versículos 27 e 28. E hoje nós vamos observar apenas o versículo 28. Lucas, capítulo 6, 27. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Meus irmãos, uma das verdades bíblicas que nós não podemos nos esquecer é que em muitos casos nós não precisamos buscar algo que Deus disse que nós já somos. Nós não precisamos buscar ser luz deste mundo, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo, porque Ele é a luz. E sendo Ele a luz do mundo e nós, seus discípulos, nós como igreja somos luz do mundo. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que o que nós precisamos em muitas situações, em muitos casos, em nossa caminhada, em nossa identidade com Deus, o que nós precisamos apenas é nos submetermos àquilo que o Senhor já falou que nós somos em nossa natureza divina. Queridos, nós somos uma lâmpada acesa entre muitas lâmpadas apagadas. Nós somos. Você não precisa buscar uma natureza de ser luz. Nós somos em Cristo. Agora, o que Jesus nos orientou é: assim brilhe a luz de vocês dentre os homens, porque vocês já são. Mas brilhe, que brilhe para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. E queridos, isso é para crianças, jovens, adultos e idosos que foram convertidos ao Senhor. Queridos, se a nossa fé é bíblica, nós não podemos nos sustentar e apenas ficar na ortodoxia, naquilo que é certo quanto ao conhecimento. Nós precisamos ter a ortopraxia, a prática correta, a partir daquilo que nós conhecemos. Porque a eficácia daquilo que nós conhecemos não é visto no conhecimento apenas em nossa mente. A eficácia daquilo que nós conhecemos é visto quando nós colocamos em prática. A ortodoxia sem a ortopraxia não tem fundamentação na Bíblia. E isso tem a ver com a sabedoria de Deus. Nós já sabemos, queridos, que o homem que tenta pelos seus próprios méritos ter um comportamento parecido com o de Cristo, ele até consegue. Ele consegue. O homem até consegue, pela sua própria força, ter mudanças de comportamento, uma filosofia de vida, uma religião qualquer, pode produzir e promover essa mudança de comportamento. Agora, quando nós percebemos o que é o Evangelho, nós entendemos que, para Deus, homens que conseguem comportamentos agradáveis pela sua própria força, eles até conseguem ter um mérito em si mesmo, ou em si mesmos, e receber o elogio de outras pessoas. Mas isso não significa que eles são aceitos diante de Deus, porque para um homem, uma mulher, qualquer um, ser aceito diante de Deus, ele precisa estar escondido em fé no Filho amado do Pai. Deus precisa olhar para aquela vida e ver Cristo. Assim ele é aceito. Por isso que o Evangelho ele é poderoso.
Porque antes de mudar o comportamento, ele muda a natureza do homem. E ele coloca nesse homem a mente de Cristo e começa a mudar a forma dessa pessoa interpretar os acontecimentos da vida dele, os acontecimentos ao redor. Tudo agora é na perspectiva do Evangelho, na perspectiva de um Deus que eu quero buscar e agradar. Porque o Deus verdadeiro, ele transforma a natureza e muda desejos, intenções e motivos de busca. Esse é o Evangelho. A beleza e profundidade do Evangelho estão em seu poder de transformar a mente, de mudar os desejos e hábitos de um pecador. E assim esse pecador, ele consegue caminhar a cada dia com um único propósito: viver para Deus. E meus irmãos, essa mudança é um processo. Essa busca em viver para Deus é um processo que dura até a vida, o final da vida da pessoa. Todos que estão aqui, que estão em Cristo, estão nessa caminhada, nesse processo de se tornar parecido com Cristo, mais parecidos com o Senhor. Eu louvo a Deus porque quando eu olho para vocês, e eu conheço muitos de vocês de longas datas, eu posso ver o quanto vocês cresceram, o quanto vocês amadureceram, o quanto vocês caminharam, o quanto vocês estão mais próximos do Senhor. Mas olha, quando eu olho para a Bíblia, no período da igreja, é difícil encontrar um homem mais cheio do Espírito Santo e perto de Cristo do que Paulo. E o apóstolo Paulo, ele dizia assim: eu não julgo ter alcançado ainda a perfeição, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, porque aquilo que está para trás deve ficar para trás. E olhando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O objetivo dele era Cristo. Porque existe uma lógica na fé. E essas duas palavras parecem que são contraditórias, lógica e fé. Mas existe uma lógica na fé. Quanto mais próximo de Deus, eu não tenho maior impressão da minha bondade. Quanto mais próximo de Deus, eu tenho maior noção da santidade dele e maior noção da minha pecaminosidade. Então, quanto mais eu cresço na fé, mais eu tenho um senso de que eu estou longe. Como eu estou longe. Por isso que Paulo, que estava tão perto de Cristo, ele dizia assim: eu sou o principal, o maior de todos os pecadores. Porque quanto mais perto da luz, maior noção eu tenho de quem Deus é, e maior noção eu tenho dos meus pecados. Hoje, no meio cristão, no meio evangélico, a máxima é: olhe para você e veja o quanto há de capacidade em você. Isso, na lógica da fé, revela o quão distante o crente está do Senhor. Porque se eu estou dizendo que eu estou caminhando em direção ao Senhor, mas cada vez eu tenho um senso de bondade, de santidade, de grandeza pessoal, isso revela o quão distante eu estou da santidade de Deus. E nós precisamos discernir essas coisas. Jesus está diante de uma multidão aos pés do monte, e de repente ele para. Ele para numa parte plana, lá embaixo está a multidão. Ele para numa parte plana e ele chama os discípulos. E ele começa a ensinar os discípulos. Está no versículo 20. Ele dirige a sua palavra, os seus ensinamentos aos discípulos. E nós vimos, queridos, até agora, as bem-aventuranças que Lucas registrou. Domingo passado, nós observamos a primeira rendição do reino de Deus, que foi: renuncie a si mesmo, amando os seus inimigos e fazendo bem aos que odeiam vocês. Versículo 27.
O versículo 28 mostra a segunda rendição. E a segunda rendição que Jesus está falando para os discípulos foi a seguinte: renuncie a si mesmo ao abençoar e orar pelo seu próximo improvável. Renuncie a si mesmo, meu discípulo, ao abençoar e orar pelo seu próximo improvável. Versículo 28. Abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, cantar e ir embora? Meus irmãos, muito provavelmente, tudo o que Jesus vai dizer em suas rendições estão embasadas na primeira rendição de amar o inimigo. Muitos acreditam que aquilo que Jesus está falando a partir de agora é apenas uma explicação do que significa amar o inimigo e fazer o bem àqueles que nos odeiam. E muitos acreditam que Jesus está mostrando agora na prática como isso acontece. Acontece quando você renuncia a você mesmo e você abençoa aquele que maldiz você. E você ora por aquele que odeia você ou que maltrata você. Mais uma vez, queridos, nós precisamos tentar entender o que os primeiros discípulos entenderam quando ouviram isso de Jesus. Porque Jesus, ele está dando a verdadeira interpretação da lei, mas a verdadeira interpretação da lei é desafiadora. É desafiadora, mas é a verdadeira interpretação. E eu quero ler o que Jesus disse em 3 versões diferentes. Jesus disse assim: bendigam aos que vos maldizem, orai pelos que caluniam vocês. Ou, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que vos maltratam. Ou, desejem e pronunciem o bem àqueles que desejam a vocês o mal, e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Novamente nós devemos perguntar: será que esses discípulos não sabiam que Deus sempre desejou que eles abençoassem o próximo e intercedessem em favor dos outros? Será que isso já não era uma verdade para o povo hebreu? Abençoe o próximo, ore pelo outro, ore pelo próximo. Quando nós olhamos o livro de Números, nós percebemos Deus dando uma ordem aos sacerdotes descendentes de Arão. E Deus disse assim aos descendentes de Arão: abençoe o meu povo. Pronuncie bênçãos ao meu povo. E vocês vão pronunciar a seguinte bênção. O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés: Moisés, fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que eles devem abençoar os filhos de Israel da seguinte forma: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Números 6, 22 a 26. Meus irmãos, abençoar, desejar as bênçãos de Deus, pronunciar as bênçãos de Deus ao próximo e orar pelo próximo não era novidade para o povo hebreu. E todos os que estavam ouvindo Jesus eram hebreus. Os discípulos eram hebreus. Nós temos os líderes de Israel orando pelo povo. Pegue todos os homens de Deus que você admira na Bíblia, eles estão orando pelo povo. Neemias ora pelo povo. Daniel ora pelo povo. Salomão ora pelo povo. Davi ora pelo povo. Moisés ora pelo povo.
Jó ora pelos seus filhos. Os patriarcas faziam isso. Moisés fazia isso. No Novo Testamento nós temos a seguinte exortação: procurem sempre, não é de vez em quando, procurem sempre o bem de uns para com os outros. 1 Tessalonicenses 5, 8. Tiago 5,16, um texto muito conhecido. Orem uns pelos outros. Isso não é novo na mente do Senhor. Eu sou da época, eu não sei se você é, em que os pais ensinavam os filhos a pedirem bença pai, bença mãe, não é nem bênção, é bença. Bença pai, bença mãe, pro avô e pro avó também. Bença avô, bença avó. Vocês são dessa época? Hoje as crianças, eu não sei se elas fazem mais isso, não é? Mas eu vejo que muitos daqueles que faziam sem pensar. Era algo, né? E os pais respondiam como? Qual era a resposta esperada dos pais e dos avós? Vocês se lembram? Dá para falar em uma única voz? Deus abençoe meu filho. Deus abençoe minha filha. Pergunta: era difícil para um pai, para um avô, dizer Deus abençoe meu filho, ou Deus abençoe meu neto? Era difícil para um pai fazer isso? Não. O que um pai e o avô fazia era pronunciar as bênçãos de Deus sobre os filhos e os netos. Isso deveria continuar. Ainda mais em pais cristãos. Deveria continuar. Isso é bíblico. Agora, o que Jesus vai fazer, meus queridos, é muito diferente. O que Jesus vai mostrar para eles é algo que não é natural. Vocês acham que é natural, seria natural alguém chegar para alguém que fez o mal para ele, alguém que amaldiçoou ele, dizer assim, com todo o coração e em verdade, que Deus abençoe a sua vida, eu vou orar por você? É natural isso? Não é natural. Você acha que é normal, natural, orar em favor daqueles que falam mal de nós? Ou fazem algum mal de nós? É tão fora do natural, é tão antinatural, que soa até falso, se você contar para alguém. Se alguém chega para você e fala assim, olha, fulano de tal falou tanta coisa de você, mas ele fala tão mal de você, e você fala assim para a pessoa, eu sei, eu estou pedindo para que Deus abençoe a vida dele, eu tenho orado por ele. O que a pessoa vai achar? Ah, ele é falso, não é possível. Não é possível. Isso não é natural. Essa que é a questão. Cristo não é natural. Aqueles que são chamados para andar com Jesus, eles não têm os olhos nos outros, mas em Cristo. Eles não têm como modelo de amor a meritocracia ou merecimento. O modelo é Cristo, que ama sem merecer. Meus irmãos, nós precisamos ressaltar que nós não estamos ouvindo ensinamentos que, ao serem buscados e praticados, vão tornar uma pessoa participante do reino de Deus. Nós estamos ouvindo ensinamentos que foram direcionados para os discípulos de Cristo. E você ficando desconfortável ou não, Jesus, ele sempre nos chama para sermos parecidos com ele. Quando nós vivemos segundo as inclinações naturais da queda, nós não vamos conseguir viver segundo o Espírito Santo de Deus. O que eu tenho tentado mostrar para os irmãos é que vocês não estão errados. Não é natural mesmo. Não é. É nisso que repousa o poder do Evangelho.
Homens que eram naturais, que receberam uma natureza sobrenatural e caminham no sobrenatural, e nada de misticismo. Nós não vivemos no natural, nós vivemos no sobrenatural, numa natureza que nada tem a ver com esse mundo, com valores que nada tem a ver com o natural caído. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar lutando por fazermos aquilo que Deus nos pede na nossa força. E não é. É no poder do Espírito de Deus, porque esse não é natural. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Nós temos a mente de Cristo. Nós conseguimos entender aquilo que não é. Meus irmãos, a lei do Senhor, ela é antinatural para o homem caído, não para o homem recriado em Cristo. Quando você ouve essas coisas, quando eu ouço e eu medito nessas palavras de Jesus, produz um desconforto. Mas nós precisamos entender que esse desconforto que produz é um desconforto apenas em nossa natureza adâmica. Mas quando você cai em si, você glorifica a Deus, porque você reconhece que vem da parte do Senhor. E aí você depende do Espírito Santo de Deus e não de você. Nunca, sem renúncia pessoal. Nunca. Nunca sem renúncia pessoal. Nós muitas vezes, queridos, nós colocamos aquelas condições assim. Se ele vier até mim e disser, tudo bem. Se ela vier até mim arrependida, a gente conversa. Se. Só que o se não se encaixa nesse mandamento. Por que não se encaixa nesse mandamento? Porque, queridos, aqui nada tem a ver com quem me odeia. Aqui nada tem a ver com quem me vê como seu inimigo. Aqui nada tem a ver com quem não gosta de mim. E por isso, por não gostar de mim, me deseja o mal. Aqui nada tem a ver com aquele que me ofende. Jesus está falando para os seus discípulos. Aqui tem a ver com aquele que é ofendido e não pode reagir de acordo com a ofensa. Essas rendições, meus irmãos, têm a ver com aquele que é odiado, tem a ver com aquele que é ofendido, mas que são homens e mulheres que foram perdoados por Cristo e seguem Jesus como seu Senhor. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meus irmãos, que Jesus não está pedindo uma postura diferente de quem ofende. Jesus não está pedindo uma postura diferente de quem faz o mal. Jesus está pedindo uma postura diferente de quem é ofendido e de quem recebe o mal. Jesus está pedindo uma reação oposta ao ofensor, por um motivo. É o que Mateus vai registrar. Sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O único critério: imitação ao Pai. Versículo 33 diz assim, pode me acompanhar na sua Bíblia. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Eu quero rapidamente, queridos, deixar 3 observações para vocês. 3. A primeira observação é que abençoar também está no âmbito de não apenas desejar as bênçãos de Deus, mas fazer algo em favor que abençoe aqueles que nos amaldiçoam. Segunda observação: orar também está no âmbito de ir além do interceder.
mas orar com. Eu creio que antes de Cristo eu era uma das pessoas mais iradas que eu pude conhecer. E eu me lembro que eu tinha no meu coração um pensamento de: eu não levo desaforo, não é nem para casa, eu não saio nem da fábrica. E havia um rapaz no trabalho que ele era tido, eu já contei esse testemunho para alguns irmãos, ele era tido como alguém muito revoltado com todo mundo, ele era muito grosso. Fazia musculação, era forte e tal, então ele se achava. E falava com ele, ele respondia gritando. E teve um dia que eu saí para desligar uma máquina lá e eu não sei o que aconteceu. Ele tinha acabado de ligar o ventilador, o exaustor, e eu fui lá e desliguei, que estava muito frio. E daqui a pouco eu levei um susto com o grito que ele direcionou para mim, gritando comigo. Na hora que eu ouvi o grito, eu nem quis saber de onde vinha. O meu sangue começou a borbulhar, borbulhar, borbulhar. E quando eu olhei e vi quem era, eu falei assim: Senhor, eu não tenho mais o mesmo espírito de antes. E aí o Senhor acalmou meu coração. E aí eu fiz uma armadilha. A hora que esse rapaz estiver sozinho, eu vou até ele. Mas eu vou até ele para dar um abraço nele. Eu vou até ele para pedir perdão para ele, porque eu não vi o que ele tinha feito, talvez eu desconstruí o que ele fez. E quando eu fiz isso, ele ficou tão espantado. Em primeiro lugar, eu cheguei nele e falei assim: eu não quero falar o seu apelido, que todo mundo fala. Eu quero ouvir o seu nome. E ele falou o nome e eu comecei. Resumindo a história, meus irmãos, poucos anos depois, eu estava na casa desse rapaz, orando com ele, orando pelo noivado dele. E ele só conversava comigo, só abria o coração para mim. E as pessoas perguntavam para mim no serviço: como que ele conversa só com você? E aí a gente pode explicar que tem a ver com a graça de Deus e nada a ver conosco. Abençoe a quem maltrata você. Não na sua força, porque na sua força você vai com espada. Na força do Espírito Santo, Deus age. E você pode testemunhar de Cristo. Terceira observação. Quando nós não gostamos de alguém, e nós não temos muito contato com essa pessoa, é fácil ignorar. Simplesmente eu ignoro. Mas Deus conhece o seu coração, discípulo de Cristo. Ignorar aqueles que nos fazem algum mal entra na mesma prática de retribuir o mal com o mal. Essa também é uma atitude reprovada neste mandamento de Cristo. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Sendo muito sincero com vocês, porque não é fácil para mim pregar também um sermão como esse. Eu luto contra o meu coração. Mas o meu desejo é ser parecido com Cristo, assim como o seu. Mas sabe de uma coisa, queridos? Por que nós achamos tão difícil desejar as bênçãos de Deus e pronunciar as bênçãos de Deus a quem fala mal de nós? Sabe por que é tão difícil verdadeiramente desejar o bem àqueles que nos amaldiçoam? Porque nós pensamos em fazer coisas sobrenaturais de forma natural. Na nossa capacidade, na nossa força, na nossa vontade. E nunca foi. Sempre é. Em nossa renúncia e obediência à palavra de Deus. Sempre foi. Então alguém pode perguntar para mim, como já perguntaram: pastor, como eu consigo amar? Como eu consigo amar as pessoas que me causam indignação? A resposta que eu sempre dou é: não vá primeiro em direção a essa pessoa, não vai ser verdadeiro. Vá primeiro em direção a Cristo.
E comece a orar por essa vida. Comece a orar por essa pessoa. Que Deus vai começar a mudar o seu coração. Porque você não está indo para Cristo pensando nessa situação, nessa pessoa que fez o mal a você. Você está indo para Cristo com o objetivo de buscar forças nele. E você vai começar a orar por essa vida. E Deus vai começar a mudar o seu coração, porque é isso que de fato Deus quer. Eu disse hoje pela manhã, o que Deus diz a todos, Deus não diz para todo mundo. O foco de Deus é a sua igreja. O foco de Deus é o seu povo. Deus deseja que o nome dele seja conhecido pela forma como nós manifestamos quem Deus é. Como o vosso Pai é perfeito, sejam. Quando eu me aproximo do Senhor e me encho do seu Espírito, eu terei mais facilidade de abençoar os que não querem o meu bem, os que desejam o meu mal e até me maltratam. Inclusive, eu passarei a ter mais desejo de orar por essas pessoas. A questão, queridos, sempre é de quem eu estou mais cheio e de quem eu estou mais vazio. Mais cheio de mim mesmo e vazio do Espírito, menos capacidade eu terei para ser o que Deus me chamou para ser. Essa é a verdade. Mais cheio do Espírito Santo, mais vazio de mim mesmo, eu terei mais disposição e facilidade de experimentar o agir sobrenatural de Deus. Agora, enquanto você desejar fazer as coisas nas suas forças, você não vai experimentar o que Deus pode e quer fazer por meio da sua vida. Meus irmãos, sabe o que é maravilhoso? Eu já estou caminhando para o fim. Sabe o que é maravilhoso? A satisfação da nossa alma, a verdadeira alegria, as mais ricas bênçãos de Deus sobre nós, nunca estarão presentes quando nós decidimos seguir o nosso coração. Nunca. A verdadeira satisfação da alma, a alegria do coração, o prazer em Deus, sempre estará presente quando nós renunciamos a nós e caminhamos em direção a Cristo. Sempre. O mundo vai olhar para você e vai falar assim, isso não tem lógica. E você vai olhar para você mesmo e falar assim, não tem mesmo. A minha lógica está na minha fé. E a minha fé é contrária à lógica do mundo, mas é plenamente lógica, de acordo com Deus. Não é interessante, queridos, como Deus mudou a sorte da viúva de Sarepta, quando ela decidiu ouvir a voz do Senhor, ao invés de seguir o seu coração, e ela fez primeiro para o Senhor. Vocês viram como Deus mudou a sorte dela? Da sua família? Não é interessante como Deus mudou a sorte de Jó, somente depois que ele orou em favor dos seus amigos opressores? Não é interessante como Deus sustentou Estevão, enquanto ele estava sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo, e ele disse, Senhor, não imputes pecado a eles. Estão jogando tijolos nele, tijolos. Não são pedrinhas, estão jogando pedras imensas e Estevão. E sabe o que esse homem cheio do Espírito Santo ele está dizendo? Senhor, não retribua a eles esse pecado, abençoe. Deus ouviu. Eu vou salvar esse Saulo. Esse que está aprovando isso que eles estão fazendo, eu vou salvá-lo, eu vou abençoá-lo. Mas somente o homem cheio do Espírito Santo consegue fazer isso. Vocês estão conseguindo entender? Não é interessante como Jesus, o nosso maior exemplo, orou por aqueles que estavam cuspindo, desprezando, crucificando o justo? Pois ele, quando insultado, diz a palavra de Deus, não revidou com insultos. Quando maltratado,
ele não fez ameaças. Ele se entregou àquele que julga retamente. 1 Pedro 2,23. Sabe qual a conclusão? Homens cheios de si mesmos desejam o mal, ou ignoram aqueles que lhes fazem o mal, e jamais oram por aqueles que o amaldiçoam. Homens e mulheres que estão se esvaziando de si, e estão cheios do Espírito Santo, abençoam, mesmo esses que amaldiçoam, e oram, inclusive por aqueles que desejam o mal deles. Porque isso tem a ver com o Espírito, não tem a ver com o natural. Aos Romanos, Paulo expôs: não vos deixeis vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Vocês já ouviram falar de Steve Lawson? Ele disse uma verdade que muitos de vocês já conhecem. O evangelho primeiro fere, depois cura. Primeiro arranca, depois planta. Primeiro crucifica, depois ressuscita. Esse é o evangelho. O pecado do outro contra mim nunca me habilitará a deixar de honrar a Deus em minha resposta ao mal que eu recebo. Gravem isso. O pecado do outro contra mim nunca me habilitará a deixar de honrar a Deus em minha resposta ao mal que eu recebi. E queridos, à medida que nós nos submetemos a Deus, inclinados para Deus, Ele irá nos transformar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, eu conheço você, você amadureceu bastante. Você amadureceu bastante, mas ainda há muito a ser santificado pelo Senhor. E a forma como você trata a quem te faz o mal pode ser exatamente aí onde Deus está mexendo agora. Você se lembra de domingo passado? Os nossos olhos não podem estar fixados no ofensor ou na ofensa, mas em quem Deus é, em quem Deus fez, naquilo que Deus fez e naquilo que Deus faz por mim, pecador. Em muitos momentos que eu ofendo a santidade dele, é a forma como ele me trata que deve mudar a forma como eu vejo aqueles que me ofendem e me fazem o mal. Muito mais do que fazer algo que não é verdade, é fazermos primeiramente diante de Deus, que sonda, conhece o nosso coração. Meus irmãos, é pelo Senhor, não é por nós. Um antigo pregador do Evangelho, muito antigo, ele disse assim: se na nossa caminhada em direção a Deus, não nos deparamos com o diabo na direção contrária, provavelmente estamos caminhando na mesma direção que ele. Sabe o que ele está dizendo? Que quando nós caminhamos em direção a Deus, nós vamos encontrar oposições nessa nossa caminhada. E a primeira oposição que nós vamos encontrar é o nosso próprio coração, o diabo e tantas outras coisas. Eu quero terminar com uma ilustração que eu contei para os jovens ontem e que muitos viram. Nós estamos aí tendo, desde semana passada, informações sobre a morte da rainha Elizabeth. Em muitos, inclusive o presidente, se eu não me engano, está lá na Inglaterra nesse exato momento. E eu achei muito interessante, eu acho que vocês ouviram, né, uma pergunta que foi feita a um dos seguranças, ou principal segurança da rainha. E perguntaram assim para ele, você teve alguma experiência engraçada com a rainha? Ele disse assim, sim. Eu e a rainha, nós tínhamos a prática de sairmos no horário do piquenique, que era no horário do almoço, para fazermos uma caminhada próximo ao castelo, num parque. E é um parque aberto. E somente o segurança e a rainha caminham juntos. E nós estávamos ali caminhando, e veio um casal novo, de americanos, nos pararam, e o casal perguntou assim, vocês vêm sempre aqui?
E a rainha respondeu assim: há 80 anos eu venho aqui. Aí o casal ficou espantado e falou: puxa, então vocês devem conhecer a rainha. E ela respondeu para eles assim: não, eu não, ele conhece. Como é que ela é? Perguntaram para o segurança. O segurança falou assim: olha, ela é uma pessoa muito teimosa, mas muito agradável, uma boa pessoa. Aí os dois passaram o celular para a rainha e falaram assim: tira uma foto nossa com ele, porque ele conhece a rainha. E a rainha não falou nada, foi lá e tirou uma foto dos dois. Aí o segurança falou assim: aproveita e tira uma com ela também. Aí a rainha foi e os dois lá, obrigado e tal. E eles não falaram nada. E a rainha ficou conversando com o segurança. Imagine a hora que eles mostrarem a foto e falarem para eles: ela é a rainha. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo assim na igreja. Nós temos o Senhor diante de nós. E nós não estamos enxergando a beleza do padrão que Ele é. Nós não conseguimos enxergar que Ele está aqui. Que o padrão é muito mais elevado, mas Ele está aqui. É possível. Nós precisamos apenas abrir os olhos, que está muito além do que nós imaginamos a nossa caminhada cristã. Eu sei que você cresceu muito, como eu disse, você amadureceu bastante, mas Cristo é o modelo, Ele é o padrão, Ele é o alvo. O amor dele não é por merecimento, a resposta dele ao pecador nada tem a ver com o pecador, a resposta dele ao ofensor nada tem a ver com o ofensor, e não tem a ver com ofensa, tem a ver com a graça, tem a ver com amor. E ele não apenas nos salvou do inferno, da ira, Ele é muito mais que isso. Ele quer que os seus filhos sejam parecidos com Ele. Nenhum pai aqui que disciplina o filho ou disciplinou, chegou no filho e falou: filho, sabe por que eu te disciplino? Porque eu quero que você seja parecido comigo. Não, os pais disciplinam porque não querem que os filhos façam algumas coisas, mas nada tem a ver com semelhança de filiação. A palavra de Deus diz que o nosso Deus nos disciplina, porque Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Ele quer semelhança, e o padrão é elevado, mas é possível, não no natural, mas o sobrenatural, que Ele já nos deu, que é o Espírito Santo da promessa. Que bom que você tem crescido. Louvado seja Deus por tudo que temos aprendido. Bendito seja Deus, porque nós já não somos mais quem nós éramos, como nós cantamos aqui nessa noite. Mas nós ainda não terminamos a carreira que está proposta. Nós não terminamos. Nós precisamos continuar olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Ele é o nosso modelo. Ele é o alvo de busca. Ele é o alvo de semelhança. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Romanos 12, 14. Eu termino esse sermão desejando as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas eu desejo as mais ricas bênçãos de Deus sobre aqueles que fizeram mal a você. Amém, irmãos? Não é um amém muito fácil de dizer. Porque não é um amém muitas vezes fundamentado no Espírito, mas no nosso. Aí é difícil. As experiências são variadas, terríveis. Mas olhe para Cristo. Faça o que Ele diz. E você vai experimentar o melhor da parte
do Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Vamos falar com o nosso Senhor, com o nosso Rei, com o nosso Salvador. Eu gostaria que você se lembrasse de alguém que, enquanto eu estava pregando, o Senhor, por meio do Espírito Santo, mostrou a você. Você deve começar a orar por essa pessoa. Colocá-la diante do Senhor. Porque aquele que dá fruto, o Senhor poda para que dê mais fruto ainda. E você já tem dado fruto. Mas Ele quer que você dê mais fruto.